Aleluia. Obrigada, louvor. Hoje a gente está livre para cantar, para correr. E eu sei que esse louvor é muito inspirado, né? Eu não queria atrapalhar nada do que o Espírito Santo tinha falado com eles. Mas você sabe que tem coisas que a gente não precisa fazer, que o próprio Espírito faz? Eu não conversei, nem sabia quem ia fazer o louvor hoje não, gente. Sem brincadeira. Mas Deus é maravilhoso, né? Deixa eu colocar aqui para a gente poder ler à vontade. Eu quero falar um pouco sobre permanecer na palavra. Né? E para a gente permanecer na palavra, né, requer de nós, como filhos de Deus, né, a gente andar pela fé. Você já precisou andar pela fé? Eu não sei se esse é o momento que você está vivendo hoje. Mas andar pela fé agrada o coração de Deus. Sabe, a Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aqueles que creem, né, que essa palavra é verdadeira, tem que saber que Ele é presenteador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que aqueles que permanecem firmes. E estudando um pouco, né, sobre essa palavra permanecer, ela vem do latim permanere, que é continuar, aguentar, ficar até o fim. Maravilhoso, né? E a Bíblia diz que nós devemos permanecer na palavra, permanecer com essa verdade. Porque essa palavra, essa verdade é que nos sustentou, que nos trouxe até aqui. Andar em fé e não por vista, muitas vezes não é você desconsiderar os fatos, mas você vê o que é plano de Deus para a sua vida. E aí você sabe que de fato algo está acontecendo no natural, mas pela fé você se move pelaquilo que você vê no sobrenatural. Aquilo que você tem uma capacidade espiritual de discernir, sabendo que Deus é comigo e com você até o fim. Então, quando a palavra diz que nós devemos procurar conhecer a vontade de Deus, para que nós possamos, né, permanecer nela, nós vamos desfrutar de uma boa, agradável e perfeita vontade dele para a nossa vida. E de fato, muitas situações, queridos, elas chegam na nossa vida. E elas chegam de forma que parece que a gente não vai permanecer. Não é assim? E às vezes uma má notícia chega e parece que você não vai permanecer. E a Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 31, por isso que eu falei que esse louvor é muito guiado, né? Nós estamos fluindo todos no mesmo Espírito, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, queridos, às vezes nós nos deparamos com essas situações que parece que você fala assim: gente, será que eu tenho que desistir disso? Talvez você não fale para o teu irmão na fé, né? Porque ele vai falar fé para você. Se você anda com alguém da fé, se você falar alguma coisa contrária, ele vai te puxar para um nível de fé. Ele não vai olhar para você como vítima, ele vai olhar para você como aquele que tem o Espírito Santo, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Essa é a palavra que está dentro de mim e de você. E quando o dia mau chega, quando a situação se levanta, você pode se estender a esse versículo 33, que diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus quem os justifica. Queridos, você não precisa se justificar. Você não precisa justificar para ninguém que você está passando uma situação difícil. Você não precisa, aqueles que vão apontar para você e falar: mas você está na igreja todo dia, essa coisa ainda está acontecendo com você. Você não precisa se justificar. Porque o próprio Deus te justifica com o quê? Com resultado na tua vida. Porque ora um dia você planta, outro dia você colhe. E você não lança uma semente hoje para colher ela hoje, não. Você lança uma semente hoje, mas para colher lá na frente. Então por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de fé e de semeadura contínua. Porque muitas pessoas que eu já conheci nessa caminhada da fé, ela começou plantando, ela começou declarando fé, mas ela não permaneceu.
Porque não deu continuidade na plantação, não deu continuidade na palavra, não deu continuidade na confissão. Porque momentos, queridos, você vai confessar e o diabo vai falar assim, está contando mentira agora? Não, você vai dizer, eu estou vivendo pela fé. Isso não é mentira, é a palavra. E é a palavra que me liberta dessa prisão. É a palavra que me tira desse lugar de prisioneiro e me leva para um lugar de liberdade em Cristo, onde eu sei que eu sou mais do que vencedor. E a Bíblia diz, lá no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas sabe que o apóstolo Paulo, em toda situação que ele viveu, queridos, porque ele viveu primeiro perseguindo os cristãos. Depois ele descobriu quem Cristo era. E ele decidiu, agora, conhecendo o que Deus havia feito por ele, ele decidiu permanecer. Diga assim, permanecer. E ele fala no verso 38, porque eu estou bem certo, queridos, bem certo é a certeza. E fé é o quê? A certeza, você sabe. A fé não é dúvida, a fé é certeza. E o apóstolo Paulo diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as que estão por vir. Nem os poderes, nem alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Como é bom, queridos, viver essa certeza. Como é bom a gente olhar para a vida de homens e mulheres que passaram por essa situação e venceram. Mas o vencer hoje não significa que acabou. Você continua plantando uma vida de fé e colhendo uma vida de resultados. Você continua falando fé, você continua confessando. Mas uma hora, mesmo que o inimigo se levante, o que vai sair de dentro de mim e de você é a palavra de Deus. Porque você vai estar bem certo. Bem certo. Que nenhum inimigo pode se levantar contra a tua vida. Ainda que ele se levante é para cair. Porque se ele entrou por um caminho, por 7, ele vai ter que fugir de você. Então que você comece a fechar as brechas, comece a fechar esse lugar onde o diabo pode ter entrado, porque ele vai ter que fugir. Se um dia teve dúvida, agora tenha certeza no teu coração. Se começou a entrar dúvida, ei, você está plantado num lugar onde vive pela fé, foi criado pela fé. Esse ministério, né, ele foi criado baseado em Marcos 11, 23. Aleluia. Se alguém disser, tem alguém aí do seu lado? Eu não sei o que você precisa, né, tomar posse no reino do Espírito pela fé. Mas a Bíblia está dizendo aqui, se alguém disser, sabe, pastor Jurandir, se alguém disser, né, pastor Rogério, se alguém disser, casamentos restaurados, venha. Homens e mulheres intrépidos no Senhor, venha. Se alguém disser. Queridos, quando esses bancos estavam vazios, essas cadeiras estavam vazias, nós chegávamos para cada cadeira e nós falávamos com as cadeiras. E você pode pensar, é louco? Falando com cadeira, eu não vim para escutar isso não. Mas se você ler a passagem de Jesus falando com uma figueira, você iria chamar Jesus de louco também? Mas Jesus era Jesus, ele veio nos ensinar e falou que ele deixaria o Consolador, alguém que nos ensinaria, auxiliador também, para que nós pudéssemos fazer coisas maiores do que ele. Se ele falou para uma figueira, você não está falando para uma cadeira, você não está na fé. Porque você só está sentado aqui hoje porque alguém decidiu falar para uma cadeira que você estava num lugar, um lugar de prisão, um lugar aprisionado, um lugar de
palavra? Você vai ficar se preocupando com a tribulação que está acontecendo? Você vai declarar que o irmão que está morrendo dentro do quarto, hoje, pedindo morte, que ele vai começar a declarar a vida quando conhecer esse lugar? Porque eu não sei se você tem a fé suficiente para isso ainda, queridos. Mas eu declaro em nome de Jesus. Pessoas sendo atraídas passando naquela porta. Eu declaro cadeiras cheias nesse lugar. Eu declaro coisas acontecendo nesse ministério como nós nunca vimos antes. Porque o irmão Reagan viveu 17 anos em cima de uma cama, sem poder andar. O seu caixão já estava preparado, toda a família preparando tudo para que o enterro dele acontecesse. E eles chegaram a perguntar: qual o louvor que você quer que cante no seu velório? Sabe quando você está rodeado de gente que ainda não está na fé que você está? Você precisa falar com a sua voz da fé mais alta. Você precisa gritar ao ponto dessa pessoa ouvir o que você está gritando, ou essa pessoa sair de perto de você porque não vai aguentar o seu grito. Às vezes Deus vai trazer pessoas para você se associar, mas Deus também vai dizer para você desassociar com algumas pessoas. Porque talvez um dia essa pessoa foi referência para você, mas agora não é mais. Porque um dia ela estava perseverando na fé. Ela estava permanecida naquilo que Deus chamou para fazer. Mas se amanhã não está mais permanecendo, queridos, não é mais referência para você. E aí não se assuste se você olhar para si e pensar: poxa, mas eu cheguei aqui, alguém me ensinou sobre isso, essa pessoa me ensinou. Mas se essa pessoa não permanece, não está indo até o fim, eu te digo, cai fora. Vai roubar a possibilidade de você realizar ações e projetos. Porque não vai declarar com você, não vai sonhar com você, não vai querer fazer o que você está fazendo. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. No verso 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação. E você pode estar olhando para mim, mas a minha não está leve não. Mas a Bíblia está dizendo que é leve e momentânea, queridos. É porque você pode carregar muito mais do que isso. Você foi feito para muito mais do que isso. É uma leve, momentânea tribulação que está produzindo algo dentro de você. Se você sair desse lugar de vítima, você vai se colocar agora no lugar de corajoso. De ousado, para frente. Alguém já foi chamado de ir para frente? Eu me recordo quando eu era novinha, não vou falar pequena. Porque minha mãe falava assim: que menina para frente. Não é assim? Talvez você já tenha escutado isso no seu trabalho, na sua casa. Você é para frente demais. Você está produzindo coisas aí dentro. Deus te chamou para ir para frente, não para trás. Você está no caminho certo. Se você não estiver fazendo isso, pisando por cima das pessoas, ignorando, ou fazendo coisas que é fora da Bíblia, você está indo para o lugar certo. E deixa eu te falar, bem-vindo ao Evangelho, você não vai ser querido por todo mundo. Você não será aceito por todo mundo. Pare com esse negócio de querer agradar a todo mundo. Essa dependência emocional de querer dizer sim, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer: eu não entro nessa conversinha fiada. Aprenda a dizer: eu não sento com gente ruim. Aprenda a dizer: eu não quero me associar com gente que não presta. Aleluia! Queridos, é uma receita básica para o seu bolo dar certo. Eu sempre conto uma história de que eu sempre quis fazer, inventar uma receita nova. Sabe que a Bíblia, ela não precisa ser reinventada. Ela não precisa ser atualizada. E ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então saia dessa arena onde está te colocando preso. E está te deixando limitado com seus pensamentos. Está te deixando escravo do seu pensamento. Essa leve e momentânea tribulação. Essas injúrias, essas injustiças, essas coisas que se levantam contra a tua vida. Quem vai te separar do amor de Cristo? Se você sabe, você está bem certo, que nada disso pode te separar do amor de Deus. Então foque o amor de Deus, foque as coisas do alto, foque o projeto de Deus para um ambiente onde Ele quer que você esteja. Você está comigo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem. Onde você está colocando a sua atenção? Está dizendo, não atentando nós às coisas que nós estamos vendo. Porque as que nós estamos vendo, elas são passageiras. Amanhã, essa pessoa que está se levantando contra você, talvez nem aqui esteja mais, ou talvez nem faça parte mais do seu roteiro da sua vida. É isso que a palavra está dizendo. Olha, não importa a tribulação que você está vivendo, não importa o tipo de situação que você está passando. Daqui um pouco isso já passou. Está produzindo coisas aí dentro, para você sair mais forte. Agora, ou você permanece ou você para. Agora, quem pode parar um homem de Deus convicto do que ele quer? Nada. Nada, queridos. É por isso que fala, para de se atentar, para de colocar sua atenção em coisas que estão acontecendo, que não está alinhado com a palavra de Deus. Agora, coloca para as coisas que são eternas. Vai cuidar do reino de Deus. Vai cuidar da igreja. Vai perguntar, pastor, qual departamento está precisando aí para eu atuar? Eu estou com muita energia para gastar. Estou pensando demais coisas que não era para pensar. Pega uma criancinha daquela ali, bem abençoada. Vai fazer o exercício, né, do andar em amor. Sabe, de exercer o fruto do Espírito. É porque a gente está focando em problemas demais. Em pessoas que você não tem que focar. E aí você está sem arregaçar as mangas e está querendo resultado. Querido, só tem resultado para quem arregaça as mangas e faz alguma coisa pelo reino. Para quem não se atenta, porque está dizendo que essas coisas que você está vendo, ela é temporal, ela vai passar. Acorda seu irmão, diz aí, vai passar, irmão. Aleluia. Queridos, nós estamos cheios de oportunidades aqui, nessa terra. Eu fico pensando como homens e mulheres de Deus se comportam de forma tão mesquinha, pensando em sua própria vida. E aí quando eu penso assim em oportunidades, e eu vou te falar, o reino de Deus está cheio de oportunidades. A Bíblia diz que nós fomos transportados de império das trevas, onde você tinha que obedecer tudo que Satanás estava mandando você fazer. Você vivia numa escravidão e você não tem como sair dali. Império é um domínio das trevas. Mas a Bíblia diz que nós já fomos transportados para um reino, querido, onde o rei é o seu pai. E aí você fica assim, o que eu vou fazer para Deus? Ele está dizendo, se coloque pronto para fazer. Esteja preparado para receber. Porque quando a gente ora por oportunidades, oportunistas também vão aparecer. Onde tem oportunidade, aparece oportunista. Você pode ter certeza disso. Um ambiente onde você tem oportunidades, sempre vai aparecer oportunistas. Aquele que vai grudar em você, querer que você tem, mas não vai querer fazer o que você faz. Querer a posição que você tem, mas não anda nem um terço que você já andou. Aleluia. Sabe que Joyce Meyer, certa vez ela falou algo que me marcou e eu nunca mais esqueci. Eu sempre falo sobre isso. E ela fala, pessoas olham o ministério de Joyce Meyer,
Mas essas mesmas pessoas querem o resultado que a Joyce tem. Mas elas não sabem que Joyce Maio, durante anos, ia pregar em igrejas e não recebia oferta. Porque você vai em lugares, tem pessoas que não entendem ainda sobre o reino, não te honra. Não é uma questão de você ser obrigado, não. É uma questão de honra. Amém. Aleluia. Pare com esse negócio de você falar, é obrigado? É obrigado? Você ser salvo é obrigado? Claro que não. Mas você é se você quiser. E aí ela fala que ela não sabe que muitas vezes ela saía para ministrar, não tinha nem dinheiro do lanche. O estômago estava gritando para ela. E ela tinha que parar no estacionamento do McDonald's para dormir. Para continuar a viagem. E não tinha dinheiro para comprar um lanche. Aí como que você quer resultado das pessoas se você não quer andar em fé que a pessoa está andando? Como que às vezes você olha um bom carro, uma boa casa que alguém comprou, um avião, e você quer criticar e você não sabe a história? Porque tem muita gente que conquista de forma ilícita, queridos. Mas você não compara homem e mulher de Deus com gente que não presta, não. De fato, existe muito lobo dentro da igreja. Mas existe homem e mulher de Deus, queridos, que conquistam pela fé, que vivem permanecendo nessa palavra, que dia após dia declara fé, que vive dando passos, mas porque sabe e tem a certeza. Agora a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com quem se alegra. Como é o seu comportamento quando você entra num carrão de algum irmão que acabou de comprar um carro zero? Que vem declarando anos após anos? Como é? Você dá um glória a Deus? Ou você vai para casa cantando, por que não eu? Haha, por que não eu? Está repreendido, né? Pois é. É uma prisão isso, queridos, a inveja. É se alegrar com quem se alegra. Quando nós levantamos uma oferta para comprar um carro aqui, você que não participa, você pode procurar para participar. Não é fechado, não. A gente quer que todo mundo seja abençoado. Agora, quando você prosperar, você lembra qual foi a palavra que te fez prosperar? Qual o seu sentimento de gratidão quando você vê a manifestação do que Deus está fazendo? Você faz conta para poder ofertar? Ou você dá o que Deus está mandando você dar? Aleluia. Sabe, queridos, às vezes nós estamos em lugares que dá acesso. Nós queremos lugares que nos dê acesso. Mas o quanto nós estamos prontos para esse acesso? Porque eu estava lendo sobre a história de José e eu estou, assim, cada vez mais encantada. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu me apaixono por Deus. Quanto mais eu leio algo que eu já tinha lido várias vezes antes e recebo uma revelação diferente da parte do Pai, mais eu engrandeço o nome dEle, porque Ele tem aberto os meus olhos do entendimento, porque eu já não sou mais aquela pessoa que eu era lá atrás, que eu não entendia a Bíblia, eu falava, eu lia e eu não conseguia entender. Queridos, talvez você esteja nessa situação hoje, mas essa palavra que tem alcançado tantos homens e mulheres aqui nesse estado do Espírito Santo, fora dele, fora do Brasil, ela está aqui disponível para você. Qual o valor que você está tendo, que você está dando a esse acesso? Porque José, mesmo na prisão, ele sabia que ele tinha um propósito. Ele tinha recebido uma visão de Deus para a vida dele. Então, pode ser que ele tenha pensado como o apóstolo Paulo e falado como o apóstolo Paulo. Né? A Bíblia não diz isso por escrito, mas diz pelo comportamento dele. Porque diz que ele era excelente em tudo, mesmo na prisão, ele estava fazendo o que devia fazer, porque ele sabia que ele ia chegar em algum lugar. Tinha perspectiva dele sair de um lugar de prisão e ir para um palácio? Não.
Mas Deus sempre chega com escape. Você pode falar para o teu irmão aí, Deus tem um escape para você. E Ele tem um escape para você. Ele tem, queridos, Ele tem. Ele sempre tem. E José, queridos, quando o faraó chamou José para poder interpretar o sonho dele, porque procurou-se no meio dos homens, dos profetas, daqueles que tinham a missão de desvendar o sonho. O que Deus fez? Fez alguém lembrar de José. Porque ele permaneceu na visão que Deus tinha entregue para ele. Ele sabia que mesmo na prisão, ele podia continuar. E mesmo na prisão, ele podia permanecer. Porque ele sabia que ia chegar uma hora que Deus ia entrar com a intervenção divina e o propósito ia se cumprir. Ele sabia que ele tinha que ir até o fim. E queridos, a Bíblia diz que quando ele foi chamado por Faraó, ele não foi de qualquer jeito. Ele fez a sua barba, tomou um banho, trocou de roupa. Você não queira acesso e entrar de qualquer jeito, não. Quando você quiser um acesso, entre com o seu melhor. Toma um banho, se limpa da sua sujeira. Para você se apresentar diante do acesso que Deus vai te dar. Diante da promoção que Deus vai te dar. Porque ele sabia, porque quem crê, queridos, sabe que a qualquer momento Deus vai agir. E para a visão que Deus tinha entregue para ele, ele precisava estar de acordo com a excelência para assumir a posição. Você está comigo? Você está pronto para assumir sua posição? Você está disposto a pegar esse acesso, mas antes de entrar nele, você se limpar? Não é só de pecado, não, que eu estou falando. Eu estou te dizendo de embaraços, de pesos, porque você quer o acesso, mas você não quer fazer a barba e você não quer trocar as vestes. O acesso é para quem gera expectativa e sabe que o propósito de Deus, para viver os propósitos de Deus, precisa estar limpo e precisa estar excelente, se apresentando de forma excelente. Você não se apresenta de qualquer jeito, queridos. Você se apresenta na certeza. A certeza não vai andando assim, não. Deixa eu ir lá ver o que o faraó quer comigo. Não. A certeza, queridos, é você levantar a tua cabeça e dizer: eu estou indo para o meu propósito. Eu não sei o que me espera lá, mas Deus vai entrar com escape. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem, sabe, nem inferno que se levante. Ele não sabia o que esperava lá. Mas ele sabia que tinha coisa de Deus. Que o primeiro passo estava sendo dado para fora da prisão. O primeiro passo estava dando para fora daquele lugar. Aleluia. Você está pronto? Para permanecer firme nessa palavra? Na sua confissão de fé? Naquilo que Deus te deu como visão? E não negociar? Porque, queridos, é muito bom se alegrar na presença do Senhor. É muito bom saber que ainda que Sambalate se levante, assim como aconteceu lá em Neemias, no capítulo 4, no verso 1. Aleluia. Eu amo a palavra de Deus, queridos. Ela me libertou. E aí quando você vai para esse lugar, onde homens representaram o que é viver na fé, quer viver por fé e não por vista, você começa a entender que você precisa deixar uma história, você precisa deixar um legado. Como que a próxima geração vai receber o que a gente está preparando? Como
Como que nós estamos nos comportando dentro da nossa casa, queridos? Porque tem gente que sobe no púlpito, falta voar. Mas dentro de casa, não está pregando a palavra. Não está querendo viver os planos de Deus. Está rejeitando as promessas. Ah, é porque eu não quero. Mas Deus quer. Pare de ser egoísta. Pare de querer viver a sua própria vida, ter sua própria vida por preciosa. Ela não é mais sua. Você entregou a sua vida. Ela não é mais sua. Ah, mas Deus quer me ver feliz. Com certeza. Não tem ninguém nesse mundo que queira você mais feliz do que Deus quer. E aí, quando a gente fala sobre histórias, qual a história que as pessoas contarão sobre você quando você partir, se Jesus não voltar a tempo? E você for antes, para poder dançar lá antes com ele? Sabe, qual a história que as pessoas vão contar sobre você? Que você foi aquele que começou e não foi até o fim? Ou você começou e você creu que aquele que começou a boa obra com você concluiu? Qual vai ser a história que você vai contar para os seus filhos? Qual vai ser a história que os seus filhos vão contar para você se você não estiver aqui quando eles estiverem ainda pregando a palavra? Qual vai ser a história? Professoras das salinhas, que são referência, professoras e professores, que são referências dentro daquelas salinhas ali, porque ali existem grandes flechas na mão do arqueiro. Essas crianças, elas têm as professoras, os professores como referência. Qual é a história que eles vão contar sobre você? Foi aquela tia que um dia ele teve como referência e depois ele soube que ela ficou fofocando na igreja todinha e teve que sair? Estou falando uma realidade. Queridos, se a gente não permanecer firme na palavra, a palavra já nos diz as coisas que acontecem acerca lá de João, no capítulo 15. Depois a gente vai ver lá sobre Sambalate. Não vou deixar de falar desse homem, esse miserável. João 15, no verso 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. No verso 3 diz assim: pois vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E agora no verso 5 ele diz: eu sou a videira, e vós os ramos. Tem gente querendo ser a videira aqui. Tem gente que não está deixando Deus, o Senhor, ser a videira. Ele está dizendo: eu sou a videira e vocês são o ramo. Se conforme com isso, queridos. O que você não tem que se conformar é com esse mundo. É com o formato que o mundo está te colocando. Porque o que você aprende aqui dentro não é para você tirar o formato lá fora, não. Não é para você tirar o formato quando você senta numa mesinha, que você fala que todos são irmãos e todo mundo está fofocando a vida do outro. Está levantando o que o irmão está fazendo de errado. Se você não faz parte da solução, queridos, não mexe no problema. Não é problema seu. Agora diga para você mesmo: não é problema meu. Andar na fé é isso, queridos. Receber a instrução e acatar. Receber a instrução e decidir permanecer firme nela.
Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Queridos, eu não sei por que ele falava tanto permanece, permanece, permanece. É porque a gente precisa permanecer. A gente precisa permanecer. Aleluia. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas não fique satisfeito se você parar de dar fruto. Só porque um dia você deu fruto. Ah, eu já dei muito fruto. Ah, queridos, permaneça. A Bíblia está dizendo, permaneça dando fruto. Não está dizendo, olha, você já deu muito fruto, você já trouxe muita gente para a igreja, você já trabalhou em todos os departamentos, você faz muito bem isso. Não, ele está dizendo, continue. Amém. Aleluia. Aleluia. Esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Queridos, eu sem o Senhor, eu nada posso fazer aqui nesse púlpito, não. A não ser liberar umas palavras que eu tenha lido. Mas com Ele, eu posso ministrar debaixo de uma inspiração e sua vida ser transformada. Com Ele, qualquer um de nós aqui pode entrar em qualquer lugar e mudar o ambiente, não se deformar com o ambiente. Andar por fé, queridos, não é ficar se atentando por essas coisas que aparecem diante de nós. Se o louvor quiser subir para me ajudar aqui. Aleluia. Porque não é a posição que você alcançou, queridos. É o posicionamento que você está agora. É o posicionamento que você toma. Não é a posição que você um dia almejou e você chegou nela. Judas era um cara que andava com Jesus. De fato, ele tinha uma posição de muita confiança, não tinha? Mas quando veio a pressão, é só ver o posicionamento dele. Ele roubou sem precisar roubar. Para você ver como que o coração fica quando você sai desse lugar da fé. Quando você para de andar em amor. Porque a fé só vai operar se você andar em amor. Por isso que nós começamos falando, quem nos separará do amor de Cristo? Será fome ou nudez? Será fofoca ou traição? Será injustiça ou rejeição? Aleluia. Uma pressão fez Judas perder a posição dele. Porque não teve um posicionamento. E Lúcifer? O que nós podemos falar? Ou você não sei se você já viu sobre isso. Mas ele tocava. E pelo que a Bíblia diz, ele cantava, tocava muito bem, né? Mas achou-se no coração de Lúcifer o querer tomar o lugar de Deus. Querer ser videira. E não reconhecer que é ramo. Que depende do Senhor. Que depende de estar conectado nisso. Que depende dessa conexão para receber alimento. Que depende, sabe, queridos, de estar totalmente conectado. Porque eu vou te falar, se você sai desse lugar de conexão, é possível que tribulações se levantem. É possível que você comece a se esfriar na sua fé. É possível. Mas como nós falamos, José foi alguém fiel ao Senhor, mesmo na prisão, mesmo na tribulação. Ele considerou o que ele tinha recebido da parte de Deus. Queridos, considere o que você tem recebido da parte de Deus nesse lugar. Não é porque eu sou líder dessa igreja, mas olha, existe um ambiente tão favorável para que nós possamos prosperar. Sabe,
Essa semana eu escutei uma ministração do nosso Bispo Guto e aquilo me emocionou. Eu chorei com ele, sabe? Foi um choro assim de poder saber o lugar onde eu estou plantado, da lealdade, da humildade do coração dos meus líderes. De saber que eu estou plantado no ministério. Existem muitos ministérios maravilhosos, mas o Senhor me escolheu para estar nesse. Então, queridos, Ele mesmo fala, nós não somos perfeitos. Nós não somos um ministério ainda perfeito. Nós estamos caminhando para isso, nós buscamos isso. Mas nós erramos. Coração humilde. Sabe, agora não cabe a mim que estou aqui. Quantas milhas que eles andaram, quantas coisas que eles fizeram. Quanto cocô de cachorro que o Bispo Guto limpou na casa do pastor Bud. Para que eu estivesse aqui. Para quem não sabe, ele foi servir o ministério limpando cocô de um monte de cachorro. Tem gente que, desculpa a expressão, queridos, mas quem sou eu para ficar daqui questionando o que o ministério está fazendo? Quem sou eu para olhar e dizer, ele devia ter essa atitude, ele não está tomando posição? Quem sou eu, queridos? Eu tenho que continuar andando pela fé, porque esses homens e mulheres de Deus, eu fico imaginando Suelen vendo o marido dela. Eu me coloco como mulher, morando de favor dentro da casa de alguém, que a gente sabe que tinha uma personalidade bem forte. Pastor Bud tinha. Não podemos negar isso. Mas era um grande homem de Deus. Queridos, pare de ficar olhando a personalidade de alguém e falar assim, mas porque fulano é assim. Olha o grande homem, mulher de Deus, que Deus está te dando a oportunidade de estar do lado. Olha o acesso que você tem. Pare de se sujar com essa sujeira que tem chegado na tua vida e você tem deixado entrar. Ande, continue pela fé. Vai até o fim. Permanece até o fim. E ele falou, lealdade, fidelidade não é semente que você compra em qualquer loja. Meu Deus, aquilo entrou. Eu falei, meu Pai, me ajuda a ser melhor a cada dia. E aí Deus me trouxe essa palavra de João 15, queridos. Se essa palavra permanecer em mim, depois você lê lá em Neemias capítulo 4, no verso 1, quando Neemias foi reconstruir algo que um povo mau tinha destruído. Sabe, às vezes a gente constrói com tanto amor. E eu fico imaginando as construções, os tijolos que Suelen colocou lá naquele lugar, naquele sítio, para poder mexer com aqueles bichos. Não sei se ela gosta de animal. Mas se fosse eu diante daquele monte de cachorro, queridos, eu não sei o que eu faria. O cachorro nem é tanto, mas o cocô do cachorro é o pior de tudo para mim. Aí eu fico pensando na construção. Sabe que o nosso Bispo Guto e Sueli, cada tijolo que eles foram colocando ali como pedreiros dessa obra. Quando Mama Jane veio para o Brasil com o pastor Bud, para poder fundar, trazer essa palavra para cá. E a gente poder ser alcançado. Ela conta que ela pensou que era tudo índio que tinha aqui no Brasil. E ela encheu, ela não trouxe nem roupa direito, só trouxe papel higiênico. Aí eu fico pensando, cada tijolo colocado, cada cimento testado, cada espera para aquilo ir aumentando, aqueles muros irem subindo para alguém chegar e querer dizer que essa palavra não funciona. Queridos, chegou tarde. Chegou tarde. Foi isso que Neemias falou, porque quando Sanbalate chegou, falou assim: eles vão reconstruir isso?
duvidando de você. Sabe que quando eu e Jorge a gente começou a declarar essa palavra aqui para o estado do Espírito Santo, muitos sambalates se levantaram. E eles vão continuar se levantando. Existe sambalate para tudo quanto é lado. Eles querem acesso. Eles são oportunistas. Mas eles não sabem com quem nós estamos contando. Eles não sabem quem é o dono da obra. Porque Neemias fala que várias vezes eles se atentaram contra ele, levantou uma falsa fala. Ei, eles vão conseguir reconstruir esse muro? Quem que eles estão pensando que são? E aí ele diz: mandei os meus servos. Pode ler lá capítulo 4, 5 e 6. Primeiro eles começam duvidando de que eles iam reconstruir os muros. Depois, Sambalat fala: meus homens estavam animados. Queridos, você vai se deparar em momentos bem animados e Sambalat vai mandar recado para você. Mas sabe o que Neemias falou? Lá no capítulo 6, vem contando a história. Ele diz: quando mandaram o recado de que nós não íamos conseguir, eu mandei dizer: eu estou muito ocupado fazendo as obras. Eu estou muito ocupado, querido. Se você pensa que a gente não vai conseguir, eu estou muito ocupada fazendo a obra. Eu não vou me atentar para acusações. Eu não vou me atentar para o que o diabo, o mensageiro de Satanás, está enviando. Eu só vou mandar alguém responder por mim, porque eu não estou afim. Eu estou cuidando da obra do Senhor. Eu acredito que cada tijolo que Bispo Guto e Suelen colocaram naquele lugar deve ser valorizado por mim e por você, queridos. Porque lealdade não se compra na padaria. Fidelidade é permanecer até o fim. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Você pode agradecer. Você está no ambiente de acesso, queridos. Você está no ambiente de oportunidade. Não seja oportunista. Queira o acesso limpo. Oh, nudez, perigo ou espada. Cante, cante. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo. Manda um recado agora, manda um recado agora para essa tribulação aí, para essa afronta. Manda para essa afronta aí. O cão é que lute, queridos. O amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia! É que eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor
nosso Senhor está em Jesus Cristo. Oh, glória. Aleluia. Nada Aleluia. poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Queria saber se tem alguém aqui no nosso meio que nunca confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Aquele que você decidir servir, você serve, você vai servir. Queria, se você estiver nessa condição hoje, desejar fazer Senhor da sua vida e poder ter uma vida diferente, entender sobre essas coisas. Eu quero te dizer, se você pode levantar a sua mão, eu oro por você. E você vai ter tomado a melhor decisão que você pode tomar na tua vida. Tem alguém aqui nessa condição? Todos salvos? Aleluia. Então, que sejamos abençoados praticando essa palavra. Eu amo vocês, viu? Eu tenho cara de brava, mas eu não sou.